glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa Deus falar contigo neste momento. Em um certo momento, né? Esses dias atrás, Deus ele me deu um sonho. E nesse sonho é como se fosse assim, pessoas tentando conquistar território. Mas eu tenho entendimento que aquela conquista de território não era uma conquista física, mas espiritualmente. E ali estava do meu lado uma pessoa que eu não me recordo quem é essa pessoa, né? Eu não lembro quem é essa pessoa, se eu conheço essa pessoa. Tinha uma criança. E eu chegava, quando eu via que essas pessoas que estavam tentando conquistar território estavam cada vez mais, né, conseguindo aquilo que queria, eu chegava para uma mulher e falava assim, olha, cuida dessa criança. Independente do que aconteça, cuida dessa criança. Eu falava assim. E essa pessoa é como se ela tivesse assim, conformada com a situação, que ela ligava para uma outra pessoa, para um homem. Eu não sabia o nível de autoridade, qual era, né, o perfil dele. Se era um advogado, se era um delegado, se era um pastor. Eu não sabia exatamente mas o que ele era, mas eu sabia que tinha uma certa autoridade, né? Ele que decidia o que ia acontecer com as pessoas naquele lugar. E ela ligava para aquela pessoa e ele vinha. Quando ele vinha, tinha uma pessoa do meu lado, como eu já falei, que estava comigo e eu não me recordo quem era. Nem sei se eu conheço. Mas quando se aproximava dessa pessoa, essa pessoa caía. E eu entendia como se tivesse morrido. E a próxima seria eu. Aí eu chegava pra essa pessoa e falava, mas antes deixa eu gravar um vídeo. E eu tinha um entendimento a respeito do que era que eu ia falar no vídeo, né? No vídeo eu ia falar que, independente do que aconteça, sempre busque a presença do Senhor. Independente do que aconteça, sempre esteja perto do Senhor. Independente do que aconteça, sempre adore ao Senhor. Eu tinha entendimento que era isso que eu ia falar no vídeo. Só que eu teria que estar também atenta, porque mesmo eu falando que ia gravar um vídeo, eu percebia que se eu me distraísse, eu não teria chance de gravar o vídeo. Eu não teria chance de poder gravar esse vídeo porque aquela pessoa estava ali buscando uma brechinha, eu me distraí para tentar tirar a minha vida. E aquela pessoa tava com uma faca na mão e eu segurava a faca e falava assim, depois você faz isso, deixa eu gravar o vídeo, Bremiro. Eu falava assim, né, sem medo, mas eu queria gravar o vídeo. E me botava sentado em uma cadeira, essa pessoa me botava sentada em uma cadeira e tinha várias outras pessoas. Começou a chegar várias outras pessoas e ficava ao redor ali, eu separado em uma cadeira e tinha várias pessoas ali ao redor esperando o momento pior acontecer. E é como se fosse um julgamento, né? Tribunal, um julgamento de uma pessoa ali, esperando o pior daquela pessoa. E ali eu começava a falar, né? Mas cantando, que somente ele, era o único digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação. E assim eu cantava, essa parte que eu falei, eu cantava. Eu não falava, eu cantava. E quando eu começava a cantar, uma luz muito forte tomava conta do lugar. E eu via aquelas pessoas sentindo e sendo impactada pela presença do Senhor. E naquele momento veio aquele pensamento, será? Será que agora essas pessoas vão ter coragem de tocar em alguém que é usado por Deus de uma forma impactante? Porque aquelas pessoas eram impactadas de uma forma tão grande que não via expressão. A pessoa não conseguia gritar nem falar nada. Era tão impactada. A glória, aquela luz da presença do Senhor tomava conta de uma maneira tão sobrenatural. E me via sobre aquela... me via, né, a frase sobre a minha mente. Será? Será que agora essas pessoas vão ter coragem de tocar em alguém que é usado por Deus de uma forma impactante? Assim. E o mais interessante é que eu tinha um entendimento que aquelas pessoas que estavam ali ao redor
não eram pessoas do mundo, mas eram pessoas que faziam parte de uma igreja, eram pessoas que faziam parte, né, de um povo que dizia servir ao Senhor. E talvez Deus ele me permitiu sonhar tudo isso para que hoje eu estivesse gravando esse vídeo para alguém que esteja passando por isso. Por um julgamento de alguém, de pessoas que dizem ser do Senhor. Pessoas que dizem ser do Senhor, mas ficam esperando a tua queda, ficam esperando o pior acontecer contigo. Pessoas que têm se levantado, não pessoas estranhas, mas pessoas do teu convívio, pessoas ao redor de você, pessoas que é talvez do teu sangue. Tem planejado, arquitetado a tua morte, a tua queda. Só que Deus ele me dá um entendimento aqui, será? Será que vão ter coragem mesmo de tocar? Será? De tocar em alguém que tenha a presença do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Muitos podem até tentar tocar em você, mas só vai tocar se Deus permitir. E tem muita gente aí se frustrando exatamente por isso. Porque quer tocar em você, mas Deus não permite. Espiritualmente, o inimigo ele tem se levantado contra a minha vida, contra a tua vida todos os dias. Se fosse olhar espiritualmente a fúria do inimigo contra as nossas vidas, a gente não teria aqui. Mas existe um Deus que é fiel e a todo momento ele está falando, nessa você não toca. Nesse você não toca. O inimigo tem arquitetado, planejado plano contra as nossas vidas a todo momento, mas Deus ele tem dito, nesse você não toca. Pessoas têm se levantado e você sabe por quê? Nada tem acontecido ainda com você? Porque existem muitas pessoas se levantando. Assim como os egípcios e Faraó se levantou contra o povo de Deus, existem muitas pessoas se levantando contra a minha vida e contra a tua vida a todo momento. Para tentar nos matar, ou espiritualmente, fisicamente ou carnalmente. De alguma maneira querer nos derrubar. Mas existe um Deus ainda que vai na nossa frente, nos guiando, trazendo luz em meio ao caminho. E um Deus também, que é o único, digno de toda a honra, de toda a glória. Esse mesmo Deus que vai na nossa frente é o mesmo Deus que vai atrás, confundindo aquele que quer tentar contra a minha vida e contra a tua vida. Porque foi assim que Deus ele fez. Com o povo, mandou um anjo para clarear o caminho, para atravessar aquele mar. Mas também mandou um outro anjo para confundir. Aleluia. Aleluia. Deus ele não vai deixar que toque em mim e você. Existem muitas pessoas fazendo macumba, feitiço, encantamento e tantas outras coisas ruins se levantando, planejando de todas as maneiras. Mas você sabe por que você ainda está aqui. Porque existe um Deus do céu que está do teu lado dizendo a todo momento, nele você não toca. Existem pessoas que fazem trabalho, que mandam entidade, oh Jesus. Aí eu encontro de mim e eu encontro de você para tentar matar a nossa fé. Para tentar nos prisionar. Para tentar matar os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida. Mas existe um Deus que na entrada da minha casa e da tua casa todo momento está dizendo, volte, porque nessa você não toca. Aleluia. Quando Deus te despertar pela madrugada, levante. Quando Deus tirar o teu sono pela madrugada, levante. Dobre o teu joelho e ore. Quem sabe Deus está te incomodando a orar. A orar. E enquanto você obedecer, levantar e orar, o inimigo ele não vai entrar na tua casa. O trabalho que está sendo feito pela madrugada é desfeito. Se Deus te incomodar a adorar, adore. Independente da hora, adore. Porque enquanto você adora, Deus está desfazendo o trabalho. Enquanto você adora a entidade que foi enviada ao teu encontro, vai fugir por 7 caminhos. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas não têm se levantado? Tem pessoas que a gente nem conhece. Que nem sabe quem realmente somos. Mas por ver a luz do Senhor na nossa vida se levanta.
se levanta para falar mentira, se levanta para fazer calúnia contra as nossas vidas, se levanta. Oh, Jesus, o inimigo usa até pessoas ao nosso redor para colocar outras pessoas contra nós. Mas Deus, ele é fiel para nos justificar e para dizer: esse, essa você não toca. Ele cuida. Ele cuida da gente em todos os detalhes, até do fio do nosso cabelo, da cabeça, a planta dos pés. Ele cuida. E ele não vai deixar nada nos tocar sem que ele permita, sem que tenha um propósito para isso. Tem muita coisa que o inimigo tem planejado a fazer contra nossas vidas e Deus não permitiu. Mas tem coisas que Deus ele tem permitido, desertos, aflições, porque existe um propósito nessas aflições. Então, o que a gente acha que perdeu o controle, na verdade, é propósito de Deus, faz parte da caminhada. Porque ele nunca perde o controle. A gente enxerga a terra, né? A gente enxerga a cidade que a gente tá. Mas entenda, Deus ele tem o universo todo para governar. E nada sai do controle do Senhor. Tudo está arquitetado, tudo está escrito. Antes mesmo de eu e você nascer, ser gerado na barriga da nossa mãe, ele já tinha um livro escrito sobre nós. Sobre cada parte do nosso corpo que seria. A cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos. Tudo isso já vem escrito, uma história sobre nós. Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca vai perder o controle. Tudo está na mão dele. Tem coisas que a gente por tão pouco se desespera. Ah, Senhor, e agora? Acabou. Mas Deus, ele está lá no trono. E ele está lá no trono em paz, só observando. Por quê? Porque Deus não se desesperou. Porque Deus não veio correndo. Porque ele tem o controle. Ele está no controle da situação. Ele não precisa se desesperar por nada, não. Tá tudo sobre o controle. Se ele dizer basta, basta. Se ele dizer o mar te acalma, o mar mesmo não tendo ouvido se acalma. Aleluia, aleluia. Até o mar, sendo tão numeroso em águas e extenso de profundidade, de largura, tem um limite para ele. Você já observou? O mar poderia estar desgovernado. Não ter limite, não conseguir estar parado naquele lugar. Mas Deus ele põe um limite, você é só até aqui. Ele não está desgovernado. E talvez você pense, mas irmão, existe momento que transborda, existe momento que desgoverna, mas nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Temos que aprender a confiar mais no Senhor. Às vezes a gente está se desesperando tanto, desanimando, se frustrando, porque a gente não está confiando no Senhor como devemos confiar. Temos que entender que sendo filha e filho de quem somos filhos de quem? Do único Deus. O Deus vivo, o Deus poderoso, o único que tem todo o controle. Então, para que se desesperar por tão pouco? Por tão pouco. Temos que confiar mais no Senhor. Temos que agir por fé, enxergar por fé. Amém?